Vamos orar então para que Deus nos mostre qual é esse versículo. Bondoso Deus e Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com os meus amigos da TV Novo Tempo. Dá-nos, ó Deus, segurança, proteção, mas acima de tudo sabedoria para entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Provérbios 29. Vamos ver que versos nós poderíamos, ou que versículo nós poderíamos compartilhar, divulgar hoje. Bom, lá no meu Twitter, PR Vandro Fávero, e no Facebook também com o mesmo endereço, eu sempre tenho colocado 1 ou 2 ou 3 versículos que me chamaram a atenção, que me impactaram. Vamos ver então, eu destaco aqui o verso 3, que diz assim: o homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça o bem. Ele está fazendo um contraste aqui entre o sábio e o tolo. Depois o verso 6, que é o outro verso que eu destaco aqui, ele diz assim: na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Olha que frase para você tuitar. O justo canta e se regozija. Por quê? Porque o justo, ele louva o nome de Deus. Porque o justo agradece a Deus pela sabedoria que Deus lhe dá. Porque o justo tem força, coragem para resistir o mal. Há muitas razões pelas quais o justo canta, louva o nome de Deus. O justo canta, sabe por quê? Porque mesmo passando por problemas, por lutas e por dificuldades, o justo sabe que Deus está com ele. Como diz o Salmo 23, lembra-se? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus está conosco quando passamos pelo vale, quando passamos pela sombra, pelas dificuldades. E por isso, como temos esta esperança e esta certeza e segurança, nós cantamos. A palavra justo aqui tem a ver com o seguidor de Deus. Assim como a palavra santo no Novo Testamento indica o povo de Deus. Deus está chamando o seu povo para ser um povo alegre, um povo feliz. Aliás, a alegria é o fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo nos batiza cada manhã, nós somos felizes, nós somos alegres. Cristianismo não é uma religião para ficar com a cara fechada, assim. Não. Cristianismo é uma religião de pessoas felizes, é uma religião de pessoas alegres, é uma religião de pessoas plenamente satisfeitas, é uma religião de pessoas que encontraram alegria em Cristo Jesus, o seu Senhor e o seu Salvador. Amém? Outro versículo que eu destaco em Provérbios 29 é o versículo 14, ele diz assim: o rei julga os pobres com equidade, firmará o seu trono para sempre. Eu quero só destacar, perdão, a expressão para sempre. Esta expressão, ela aparece várias vezes na Bíblia e ela indica enquanto durar algo. Bom, agora, essa é uma curiosidade. Agora, o versículo 15, ele está ligado com o versículo 17. Estão juntos aí, falam do mesmo tema. O verso 15 diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. O que esse versículo está falando é de negligência ou excesso da disciplina. As duas coisas podem levar ao fracasso. A negligência ou o excesso da disciplina. Veja que a palavra vara tem a ver com disciplinar, ou seja, tem a ver com educar, com conduzir os pequenos no caminho certo. O versículo 17, então, dentro desse espírito, ele diz assim: corrige o teu filho e ele te dará descanso. O grande problema hoje que vemos com as novas gerações é que muitos pais delegam a autoridade de corrigir, delegam a autoridade de disciplinar ou de ensinar. Delegam para a igreja, delegam para a escola, delegam para clubes, delegam para babás, delegam para creches. Cada um desses itens tem o seu papel, mas o papel primordial da educação, de ensinar o caminho verdadeiro, de dar um bom exemplo, de disciplinar quando é necessário, de falar um pouquinho mais duro, mostrando o caminho a seguir, é dos pais. A mãe é chamada em Provérbios de a professora do lar.
E o pai é chamado de o sacerdote do lar. Lembra quando nós estudamos sobre isso? Então, Provérbios 29 chama a nossa atenção novamente sobre o nosso dever, o nosso papel de passar tempo com os nossos filhos, de educá-los, de amá-los, de respeitá-los, é claro, de não irritá-los também, mas de ensinar o caminho correto para essas crianças. A gente ensina através das palavras, mas a gente ensina também através do exemplo. Por exemplo, se eu falo para eles que eles devem orar, mas eles nunca me veem orando, eles não vão aprender a orar. Se eu falo para eles que eles têm que ler a Bíblia, mas eles nunca veem o seu pai ou sua mãe abrindo a Bíblia, eles não vão aprender e nem tomar gosto pelas Sagradas Escrituras. Se eu falo para os filhos que eles precisam ir à igreja, mas eles nunca me veem indo à igreja, ou quando vou eu chego atrasado, ou não valorizo os programas da igreja, eles não vão dar valor para a igreja. Assim nós ensinamos através do que somos. Se eu falo para eles para serem honestos, mas quando alguém chega em casa eu peço para dizer que eu não estou, eu estou ensinando eles a mentir. Você entendeu? Então nós precisamos ensinar, e isso mexe comigo. Eu me lembro quando minha filha um dia chegou para mim, minha filha pequena ainda, ela chegou para mim e disse assim: papai, você é Jesus? Aquilo mexeu comigo porque o pai para as crianças é uma representação, uma figura de Deus para os filhos. E de fato, eu fiquei pensando, para eu ser Jesus para ela, eu tenho que imitar a Jesus. Aquilo mexeu comigo bastante, aquela pergunta que ela fez. Nós somos a representação viva de Deus para os nossos filhos. Então, isso é sério, por isso Provérbios chama a nossa atenção. Em vários outros capítulos, e aqui novamente. Outro versículo que eu destaquei aqui é o versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Novamente o ponto da felicidade. Você veja, no versículo 6 diz que o justo canta, que o justo se regozija, e aqui diz aquele que guarda a lei é feliz. É feliz porque a lei nos protege, a lei de Deus nos guarda. Entendeu? Olha, esse texto mereceria também ser compartilhado, hein? O que guarda a lei, esse é feliz. Bom, depois, não havendo profecia, o povo se corrompe. Fala da importância de estudar as profecias, da importância de livros como, por exemplo, Daniel e Apocalipse. A profecia leva o povo de Deus a amar o Senhor, a amar a vinda do Senhor, mas a falta da profecia leva o povo à anarquia. Outro verso que eu destaquei aqui, o verso 22, que diz assim: o iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. O verso seguinte diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que o texto está falando é que quem perde a calma, perde o controle. Então, precisamos do batismo do Espírito Santo, para nos deixar pessoas calmas, mansas, sábias, serenas, ok? Outro texto que eu destaquei em Provérbios 29, e aí eu já estou indo para o final da minha conversa com você com esse texto, é o texto dos versículos 25 e 26, que dizem assim: quem teme ao Senhor arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Ou seja, ele está fazendo um contraste aqui, do temor no sentido de medo e também no sentido de confiança. Então, o que ele nos exorta a fazer, no final do capítulo 29, é desenvolver a confiança em Deus. E eu quero terminar dizendo para você o seguinte, que eu só confio nas pessoas que eu conheço. E eu só conheço, de fato, as pessoas com quem eu me relaciono. Você se relaciona com Deus? Se relaciona com Ele? Pensa nisso. A comunhão com Deus diária faz com que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. E se nós tivermos um relacionamento íntimo com Ele, nós o conheceremos mais. Se nós o conhecermos, nós vamos confiar em Deus.
E se nós confiarmos em Deus, nós vamos ter fé no Senhor, mesmo quando vierem os problemas. Lindas mensagens, não? Vamos orar então para que Deus nos dê sabedoria e força e coragem de assimilar esses princípios na nossa vida. Já escolheu o teu verso? Pode ser um desses que eu mencionei ou outro do capítulo 29. Escolha, compartilhe, fale de esperança. Jesus vai te abençoar. Vamos orar? Deus bondoso, Pai querido, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos estudando a Tua palavra, a Bíblia. E agora, fala ao nosso coração, cuida da gente, dirige-nos com o Teu poder, pois nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.